Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre a situação dos mercados públicos e feiras livres de Maceió. Também vamos falar de um assunto muito sério, o suicídio entre jovens, principalmente os adolescentes. Especialistas dizem que esta é a terceira causa de morte nessa faixa etária. Maceió possui 9 mercados públicos e 6 feiras livres. São locais onde se encontram alimentos de boa qualidade e, normalmente, com preço mais em conta. Mas é preciso que exista ordenamento, manutenção e fiscalização para evitar problemas como ocupações irregulares, sujeira e também garantir a qualidade do que é comercializado. Aqui no estúdio, a gente conversa com a diretora de abastecimento da Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária, Iria Almeida. Essa é a parte mais complicada, essa questão da fiscalização, não é, Iria? Miguel, essa é onde a gente tem mais problema, porque foi crescendo, né, a ocupação indevida em todos os mercados, inclusive no centro, foi crescendo sem nenhum acompanhamento e nenhuma fiscalização. E hoje, para a gente conseguir tomar medidas que resolvam essa situação, é difícil, porque além da gente tirar o pessoal da rua, a gente tem que também dar uma alternativa de trabalho para eles. É uma questão social, né? Isso. Esse é o nosso principal desafio, é ordenar os espaços públicos de Maceió, possibilitando também a ocupação e trabalho para quem usa esses espaços públicos de forma indevida. Existe um mapeamento do que acontece hoje, do tamanho das feiras, quem está ali, quais são os cadastrados? Existe isso? A gente terminou um trabalho agora em que nós cadastramos aproximadamente 5.000 permissionários. Os permissionários são aqueles que trabalham dentro dos mercados públicos e que hoje já têm uma permissão de uso remunerada. E faziam aproximadamente 10 anos que esse cadastramento não era feito e a gente teve um trabalho imenso para cadastrar esse pessoal. Ou seja, com esse cadastramento a gente tem uma infinidade de informações que antes a gente não tinha. O que se vende mais, quem vende mais, qual o produto que fica melhor conservado, mais bem conservado. E todas essas informações vai possibilitar o Poder Municipal de angariar recursos para poder investir nessas áreas. Vocês precisam contar com outros órgãos da Prefeitura, a SMTT organizando o trânsito, a vigilância sanitária para manter a casa em ordem. Esse sistema de cooperação existe? Vocês estão sempre dialogando? A gente sempre comenta, Miguel, que mercado público é uma questão urbana. São equipamentos enormes que geram problemas de trânsito, de lixo, de saúde pública. Então, é necessário que essa gestão ela seja conjunta e integrada. Para isso, os mercados foram incluídos no programa da Prefeitura Municipal, chamado Programa Mais Maceió, que ele trabalha com 20 programas estruturantes, considerados pela gestão municipal como estruturantes. E aí o mercado foi inserido nesse programa exatamente para a gente ter essa facilidade de diálogo com todas as secretarias e os órgãos envolvidos. E com isso a gente está conseguindo um diálogo muito satisfatório. A gente fez agora uma ação no mercado, na Feirinha do Tabuleiro, sábado passado, em que a gente saiu conscientizando as pessoas na rua, explicando junto da SMCCU, da SMTT, para que a gente não precise entrar num embate físico, né? Que a gente sabe que é muito ruim para a sociedade e para a gente enquanto poder público. Então, para isso, a gente tem esse trabalho conjunto, para poder ordenar, e aí a gente está conseguindo. Como é que é esse diálogo também com o sistema de abastecimento, da agropecuária, da agricultura, para que a gente tenha, assim, além da variedade, um preço mais em conta, produzindo mais perto aqui da capital? Olha, isso aí é uma questão que está sendo um desafio a ser vencido, Miguel. Na verdade, existe a CEASA, né, a Central de Abastecimento, que antes era na vizinha ao Mercado da Produção e foi transferida lá para o Santos Dumont. E aí não está existindo um controle muito forte lá na CEASA e os caminhões estão descendo, os caminhões descem de fruta, verdura, estão descendo para a parte baixa da cidade e indo para outros mercados como o Tabuleiro e acaba competindo com o próprio feirante. Ou seja, ele vende mais barato porque ele não precisa comprar para revender. Isso está sendo um problema, a gente está em contato com eles, com a Secretaria de Agricultura do Estado e com o IDERAL, para tentar resolver essa questão. Fora isso, a gente também está trabalhando com a questão de fomentar a agricultura periurbana. Maceió é uma cidade que está se expandindo muito para a zona rural,
né? Hoje o território rural de Maceió é muito maior do que o território urbano. E com essa proliferação de conjuntos Minha Casa Minha Vida, né, a gente vê que muita gente precisando de uma renda, uma ocupação. E aí, como muitos deles têm vocação para a agricultura, a gente está tentando trabalhar junto do IDERAL como fortalecer essa questão da agricultura periurbana, para que toda essa demanda produzida a gente consiga vender nos mercados públicos também. Para o consumidor, quanto mais concorrência, mais gente vendendo o mesmo produto, melhor, né? Primeiro porque atende a demanda, e segundo porque barateia o produto, mas a questão da mobilidade fica comprometida, né? Fica. A questão da distribuição, na verdade, né, de alimento em Maceió, ela é comprometida também pelo sistema viário que a gente tem. Né? Hoje a nossa malha viária ela é saturada, a gente sabe, todo mundo pega engarrafamento, enfrenta, sabe os problemas. E aí a gente tem que criar alternativas de escoamento dessa mercadoria que ela não interfira ainda mais nos nossos problemas de mobilidade. Então estão se estudando várias outras formas de abastecimento, de distribuição, principalmente pela Orla Lagunar. Né? A gente está com um projeto, está tentando financiamento do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que prevê um eixo de mobilidade na Orla Lagunar, que vai ligar Fernão Velho e o Tabuleiro ao centro, ali próximo ao Canal da Levada. Então, isso também é um projeto que, com certeza, vai facilitar esse escoamento e essa distribuição. E essa confusão é gerada pela iniciativa também, como um meio de sobrevivência de muitas pessoas, colocando em calçadas próximas às suas casas e ofertando os produtos. Mas, como a Maceió é a capital do modismo, a gente tem observado que há uma distribuição, principalmente de laranja nos bairros, colocadas em caminhões, carros particulares, ocupando calçadas. E essa é a menor higiene. Eu vi uma cena que foi um carro passando na lama que jogou tudo para cima da laranja. E a laranja continuou sendo vendida da mesma maneira. A Centabes tem ajuda nessa fiscalização, compete a ela fiscalizar isso, tem abordagem nesses comerciantes, nesses feirantes? Olha, o que compete à Centabes, enquanto órgão de abastecimento do município, é gerir e ordenar as feiras livres confinadas. A gente chama de feira livre confinada aquela feira que está num espaço determinado, que a gente sabe quando acontece, né? E os mercados públicos. Existe geralmente essa confusão, porque o feirante às vezes se assemelha muito ao ambulante. Só que o feirante que a gente trabalha é o feirante que é cadastrado com a gente. Então, fica a SMCCU e Centabes fazendo um trabalho conjunto e às vezes até se confunde. Mas quem tem que autuar e até multar, se for o caso, ou notificar quem está vendendo irregularmente a laranja, outras coisas que a gente vê, saquinho de tomate, a gente vê muito perto de ponto de ônibus. Isso aí é SMCCU, SMTT e Vigilância Sanitária. Eles é que fazem Agora a gente vê mesmo a confusão no próprio mercado. Criou-se uma expectativa de que do ordenamento para todo mundo ir para dentro do mercado poderia facilitar o comércio, dar mais mobilidade, higiene, melhorar tudo. O que a gente observa é que tem muitas tarimbas, barracos e pontos comerciais fechados, principalmente naquela ala em que agora há um crescimento de restaurantes, tapiocaria, área de feijão e pimenta e amendoim, que é aquela parte antiga do mercado, mas que vai para o terminal rodoviário. Sim. A gente chama de ala C. Pronto, a ala C. Ali tem uma enormidade de bancas desocupadas, e vindo inclusive de depósito de outras coisas, enquanto que as calçadas estão sendo invadidas pelos comerciantes de charque e outros produtos que eram comercializados na área C. Isso foi um dado que a gente conseguiu agora com esse cadastro. Era uma coisa que a gente visualizava, mas a gente não tinha mensuração, né? A gente não tinha esses dados. Isso é muito interessante, Miguel, porque esse esvaziamento do mercado, ele acontece porque o povo quer vender aonde a população passa, né? A gente sabe que a estrutura do mercado está precária, a gente sabe exatamente o que acontece na época de chuva, né? O mercado, ele infelizmente é abaixo do nível da lagoa, e isso não precisa nem chover, só é a água do mata alto, e retorna para o mercado. Então, as pessoas estavam usando esses boxes, como você bem falou, para fazer depósitos, para alugar, que também não pode, e estão ficando na rua.
E aí, com esse cadastro, a gente já tem um mapeamento exato de quem são essas pessoas, né? E a gente vai começar agora a segunda etapa, que é notificar, chamar essas pessoas para voltarem a usar o seu box de acordo com o que a lei municipal exige, que é que ele seja aberto e ele seja e tenha um comércio, enfim, efetivo. E aí, se isso não acontecer, a gente vai cassar a permissão de uso e esse saldo que vai ser gerado de número de boxes que a gente vai conseguir cassar a permissão, a gente vai abrir uma licitação pública para oferecer às outras pessoas que queiram usar o espaço. Enquanto isso, a gente está trabalhando com a SMCCU no ordenamento daquela área perto do Bom Preço e perto do mercado do artesanato. Terminado o tabuleiro, vai ser a nossa segunda área de ação. E isso a partir de quando? Acredito que a partir de meados de novembro. Essa estrutura, muito bem tocado o assunto pela senhora, há uma expectativa muito grande dos comerciantes e também de quem frequenta o mercado, os consumidores. Quando é que haverá uma intervenção mesmo assim estruturante para a obra que o mercado ofereça condições de conforto, segurança e higiene? Esse é o nosso principal objetivo, né? Eu acho que tanto do poder público quanto da sociedade civil é conseguir frequentar o mercado da produção, um mercado limpo, ordenado, né? Organizado. Infelizmente, obras de infraestrutura grandes é muito caro, porque o terreno é um terreno de tufa, é um terreno de mangue. Para se investir tem que ser através de aterramento, que é muito caro, foi orçado 13 milhões de reais só para levantar o mercado de novo, porque ele cedeu. E aí o município não tem recurso para isso. E para viabilizar obras desse tipo, a gente lançou, através do programa Mais Maceió, um chamamento público, um chamamento de interesse público-privado, ou seja, empresas que tivessem interessadas em apresentar propostas de solução estrutural para os mercados todos de Maceió e para as feiras livres. Tem até essa semana, podendo ser prorrogado por mais um mês, para apresentar essas propostas de interesse com vários estudos. E em cima desses estudos tem uma equipe, uma comissão formada que vai avaliar qual o melhor e com base nesse melhor a gente provavelmente vai licitar a proposta vencedora, a execução da proposta vencedora. Porque infelizmente, Miguel, é muito caro para se investir ali no mercado da produção e já foi estudado inclusive a possibilidade de trocar ele de lugar. Só que a gente viu que o mercado ele gera uma demanda de comércio, né? Inclusive a proximidade dele com o centro, que se a gente tirar o equipamento daquela área, a gente vai acabar com a sobrevivência de quem mora na Brejal, com a sobrevivência de quem trabalha perto do... Então não faz sentido. A nossa proposta é manter, desde que a gente consiga ordenar e dar condições para manter esse lugar. Conversamos com Iri Almeida, diretora de abastecimento da Centabs. Muito obrigado pela entrevista. No próximo bloco, vamos falar sobre o suicídio entre pessoas jovens, um problema grave que se alastra entre os adolescentes. Até já.